Boa noite, gente. Estou aqui com o manto sagrado alvinegro. É, acho que vocês estão vendo aí, camisa branca, camisa do nosso ex-zagueiro Gil. Jogou muito bem aqui, honrou a nossa camisa e merece todo o nosso respeito. Vamos falar sobre o jogo? Vamos falar da coisa positiva, né? Por incrível que pareça, o Santos está na zona de classificação para a próxima fase. O Botafogo ganhou do Primavera por 1-0 e o Santos entrou na zona de classificação e tá na oitava colocação, né? Tá no oitavo lugar. Agora, esse jogo hoje foi uma coisa. A gente, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer ao Gabigol por ele ter nos salvado, porque ele salvou a gente. O primeiro tempo, juro pra vocês, o primeiro tempo que o Santos fez, nem o time que foi rebaixado, aquele time horroroso que o Santos tinha em 2023, nem esse time que foi rebaixado, que era um time tenebroso, fez um primeiro tempo tão ruim que nem esse daí. Foi o pior primeiro tempo que eu já vi dentro de um estádio de futebol. Eu vou no estádio desde os 3 anos de idade. Desde os 3 anos de idade. Eu nunca vi um primeiro tempo tão horroroso que nem esse de hoje. Foi inacreditável, cara. Inacreditável. O Santos foi dominado no meio-campo. Arão e Schmidt não dá para jogar. Não dá. Um atrapalha o outro. Principalmente o Schmidt. Atrapalha o William Arão. O Vinícius Lira não pode jogar um jogo desse. Não pode. É o Escobar que tem? Põe o Escobar. Ah, o Escobar é ruim? É. Não tinha nem que tá aí? Não tinha. É um jogador horroroso. Mas o Escobar, pelo menos, ele sabe fazer o básico na marcação. Ele sabe fazer o básico. O Vinícius Lira é bom tecnicamente, mas ainda não sabe. Ele tomou, ele tomou no primeiro tempo, ele tomou umas 5 bolas nas costas que o Corinthians criou chance perigosa. O Yuri Alberto fez o que quis com ele. Fez o que quis. Foi vergonhoso. Aí, o que aconteceu no final do primeiro tempo? O Vojvoda botou o Barreal para recompor e ajudar o moleque a marcar. Tinha que ter feito isso desde o começo do jogo, mas não. Vojvoda demorou 35 minutos para ver essa merda. Para corrigir esse erro. Aí logo aos 10 minutos. Assim, gente, eu não fiz vídeo contra o Guarani, mas eu falei em grupos de WhatsApp. Gente, o Zé Ivaldo é horroroso. O Zé Ivaldo é muito ruim. O Zé Ivaldo é muito ruim. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, o cara é muito ruim. E não é tecnicamente, não é tecnicamente. Tecnicamente, ele é bom. Ele sabe sair jogando. Tecnicamente, ele é um zagueiro bom. É só ver os lançamentos que ele dá. Pega os lançamentos que ele deu contra o Novo Horizontino. É passe de quem sabe jogar bola. É passe de quem tem uma boa qualidade de jogo. Só que o grande problema desse cara é que ele vai entregar. Não dá para confiar. No principal quesito que um zagueiro tem que ter, que um zagueiro tem que ser bom, que é na marcação, não dá para confiar. O lance do pênalti,
foi logo aos 10 minutos, o Rollraiser perde a bola no meio campo. O Zé Ivaldo tá colado no Yuri Alberto. O Zé Ivaldo tá colado no Yuri Alberto. Era só fazer a merda da falta. Para a jogada. É simples isso, cara. Ele ia tomar um cartão, beleza, ia tomar um cartão. Talvez nem tomasse porque era começo de jogo. Mas tudo bem, se ele tomasse o cartão, ia ser só amarelo. Para a jogada, cara. Faz a merda da falta. Faz a merda da falta. Mas não. Aí, ele não fez a falta no meio-campo. Deixou o jogador do Corinthians avançar. Nesse lance que era para ele fazer a falta, tinha ele e mais um jogador marcando. Os dois deixaram o Yuri Alberto fazer o que quis com a bola. Acho que era o Zé Ivaldo e o Vinícius Lira que estavam marcando. Os dois deixaram o Zé Ivaldo fazer. O Yuri Alberto fazer o que quis com a bola. Conclusão. O Zé Ivaldo, ao invés de dar o bote longe da área, não. Vai dar o bote dentro da área. E o que ele faz? Faz a porra do pênalti. Ele faz a porra do pênalti. Foi um pênalti claro, claríssimo. Ele deu uma butinada no jogador do Corinthians. A sorte é que o Yuri Alberto é um jogador ruim. É ruim. Para ele fazer um gol, ele tem que perder 3. E ele errou o pênalti. Tirou muitos do brasão e errou o pênalti. A gente comemorou lá na Vila. Comemorou muito. Só que aí logo em seguida foi o mesmo lance, gente. O mesmo lance. Exatamente o mesmo. Pelo lado do Vinícius Lira, pelo lado do Zé Ivaldo e o Schmidt, que deu a área para o Yuri Alberto entrar. Deu espaço para ele entrar na área. O Schmidt, ao invés de encurtar o espaço do Yuri Alberto, não, foi abrindo e dando espaço para ele entrar na área. O que aconteceu? Ele entrou na área, o Brasão conseguiu fazer 2 milagres, só que aí na terceira vez que o Yuri Alberto chutou, que deixaram ele chutar, ele fez o gol. Cara, o primeiro tempo foi vergonhoso, o Santos não acertava nada, gente. Foi assustador o que ele fez. O que o time fez, né? Agora, no segundo tempo, tava a mesma coisa. Até uns 25, 26 minutos, tava a mesma coisa. O juiz é um bosta, né? O juiz é um dos piores juízes que eu já vi. É um negócio horroroso. Tava perdido no campo, não sabia o que fazia. Inverteu lateral, inverteu falta. Ele mandou na saída para o segundo tempo, ele mandou voltar a saída de bola. Não tinha acontecido porra nenhuma, o juiz mandou voltar. Além de tudo, além do nosso time ser fraco, além de tudo, o juiz era um bosta. O juiz era muito ruim. Que arbitragem horrorosa, tá? Com todo respeito, mas que arbitragem horrorosa. Aí depois que ele fez as mudanças, colocou o Gabriel Menino na lateral. Primeiro o Gabriel Menino entrou no meio, né? Entrou ele e entrou o Zé Rafael. Aí depois ele tirou o Igor Vinícius e o Gabriel Menino foi para lateral e ele colocou o Miguelito no meio. O Rollraiser saiu para entrar o Gabriel Menino antes, né? O Rollraiser saiu para entrar o Gabriel Menino. E depois o Gabriel Menino foi para lateral, no lugar do Igor Vinícius.
fez uma ótima partida. Eu acredito que ele possa render mais como lateral do que como volante. Espero que eu esteja errado, mas pelo que eu vi hoje, nossa, ele melhorou 100% o nosso lado direito. Porque o Igor Vinícius, no primeiro tempo, era para ele ter sido expulso, né? Porque ele deu um carrinho criminoso no atacante do Corinthians, que era para expulsão, mas o juiz não teve coragem de expulsar, mas era para expulsão. O juiz não quis expulsar. Melhorou bastante a nossa lateral direita. Aí ele colocou o Miguelito. Melhorou, melhorou o meio, porque o Rollraiser hoje não jogou nada. Não jogou nada, ficou perdido em campo. Ficou correndo de um lado para o outro. Por isso que ele cansa rápido, cara. Porque ele corre. Ele corre de um lado para o outro o tempo inteiro. Parece uma barata tonta. Parece uma barata tonta. Fica correndo de um lado para o outro o tempo todo, cara. O técnico tem que chegar para ele e falar: Rollraiser, fica parado no meio. Para e fica parado no meio. É ali que ele tem que jogar. Ele tem que jogar parado no meio. Ele não tem que ficar correndo de um lado para o outro. Aí a bola não chegava. Coitado do Gabigol. Nem Gabigol, nem Tassiano conseguiram produzir nada, nenhuma finalização, porque a bola não chegou. Gabigol até teve um gol impedido no primeiro tempo, mas estava impedido mesmo, né? Tava impedido mesmo. O Tassiano também não jogou bem, mas não comprometeu também, porque a bola não chegava para ele finalizar. Não era jogo para ele. Era jogo pro técnico sair com o Robinho de titular. Por quê? Para tentar colocar velocidade nas jogadas. Era Robinho de um lado, Barreal do outro e Gabigol centralizado. Eu tô falando que o Robinho vai acertar todas as jogadas? Não tô falando isso. Agora, tem alguém para colocar? Me responde aí. Você que é contra o Robinho e é contra colocar a molecada da base. Tem alguém para colocar? A diretoria contratou alguém? Não, né? O único que tem para colocar é o Lautaro. Que esse técnico tem a capacidade de colocar antes do Robinho para jogar. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo o Lautaro entrar antes do Robinho. É um absurdo o Miguelito não ganhar mais minutagem. Se precisar colocar o Rollraiser no banco, coloca. Eu gosto do Rollraiser, mas se precisar colocar ele no banco para tentar alguma coisa nova, alguma coisa diferente com o Miguelito, faz. O técnico tem medo de usar a base, cara. Ele chegou na entrevista coletiva de apresentação dele falando assim, ele falou a seguinte frase, eu lembro até hoje, ele falou a seguinte frase: o Santos é a base. Ou seja, ele chegou aqui sabendo que o Santos usa a molecada da base, tem essa tradição. Por que ele não coloca os moleques? O Bom Tempo tá machucado agora. Mas por que ele não põe o Bom Tempo? Quando o Bom Tempo tá bem fisicamente. Por que ele não põe o Bom Tempo? Mas o Lautaro ele põe. Ele fica insistindo com o Lautaro todo jogo, cara. O Lautaro contra o Guarani conseguiu comprometer o time em duas vezes, cara. Duas vezes. Ele perdeu um gol feito, perdeu um gol dentro da pequena área contra o Guarani. E nesse mesmo jogo atrapalhou um gol que seria do Tassiano. Porque ele ficou na frente do goleiro, ele estava em posição irregular e tirou o gol do Tassiano. O que muito provavelmente seria o nosso gol da vitória.
porque a gente ganharia aquele jogo por 2-1. Porque o Guarani empatou depois. Se a gente tivesse feito aquele gol com o Tassiano, a gente ganharia aquele jogo por 2-1. O Lautaro atrapalha o time. O Lautaro atrapalha o time. E o bendito treinador. E o bendito treinador põe ele antes do Robinho. Eu não sei se o Robinho vai resolver. Não sei. Mas tem que apostar no moleque. Tem que apostar no Matheus Xavier. Tem que apostar no Miguelito. Porque a diretoria não contratou ninguém. Tá? Esses incompetentes não contrataram um jogador. Fizeram 2 contratações boas. Eu tô gostando do Gabriel Menino nesses 2 jogos aí que eu vi. Ele tá jogando bem. Gabigol nem se fala, né? Tá decidindo, tá nos salvando. Ele é iluminado, não tem jeito não. Agora, a diretoria não contratou ninguém. Tá claro que o Santos precisa de pontas, mais do que um ponta. Agora, enquanto esses caras não chegam, o que o técnico tem que fazer? Ele tem que colocar os moleques na base. Mas não coloca. Não coloca. O técnico tem que ser cobrado sim. O time é fraco, o elenco é fraco. O elenco foi pessimamente montado por essa diretoria incompetente. O elenco foi muito mal montado, muito, muito. Pessimamente montado, sabe? Agora, as escolhas do treinador é que não dá. Cara, não é possível. A gente conhece o Lua Pérez há quanto tempo? Fala pra mim, quando que o Lua Pérez entregou algum jogo do Santos? Quando que o Lua Pérez entregou algum jogo? Entregou a paçoca num jogo, dentro de um jogo. Ah, ele não tá na melhor fase? Não tá. Os jogos que ele fez como titular ano passado não foram os melhores jogos. Eu concordo com isso. Mas quando que ele entregou a paçoca, gente? Quando que o cara entregou a paçoca? Eu queria saber disso aí. Alguém pode me explicar? Porque o cara que tá no lugar dele entrega a paçoca todo jogo. Ó, ele meteu a mão na bola contra o Guarani. O Zé Ivaldo meteu a mão na bola contra o Guarani. O Brasão defendeu o pênalti. O Zé Ivaldo fez um pênalti ridículo. Hoje, o pênalti foi para fora. Foi salvo mais uma vez, né? Ano passado contra o Atlético Mineiro, ele, ele foi expulso porque fez uma falta no meio-campo. O cara de costas para ele. Ele conseguiu fazer uma falta no meio de campo, o cara de costas. Não ia acontecer nada na jogada. Não ia acontecer bosta nenhuma naquela jogada. O cara conseguiu fazer a falta e ser expulso, porque ele já tinha amarelo. Aí contra o Fortaleza, ano passado, num jogo que a gente ganhou, ele entra no segundo tempo e faz um pênalti. Põe a mão na bola, gente. Põe a mão na bola. Entrega. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas assim, acho que eu já falei. Eu dei o apelido para ele de Zé Delivery. Zé Delivery. Ele é o Zé Delivery. Porque ele entrega. Entrega. É inacreditável, cara. Quantas vezes mais ele vai ter que entregar pro técnico perceber que tem um cara no banco que não entrega a paçoca? Tem um cara no banco que tecnicamente é melhor que ele. Quanto tempo vai demorar para o técnico perceber isso? Quanto tempo vai demorar para o técnico dar chance pro Alexis Duarte no lugar do Adonis Frias? Porque o Adonis Frias é outro também. Eu acho que o Zé Ivaldo piora o futebol dele. Eu acho isso. Assim, ele não é uma maravilha de zagueiro, não é. Não é. Mas ele é melhor que o Zé Ivaldo. Mas o Zé Ivaldo consegue piorar o desempenho dele. A zaga tinha que ser Alexis Duarte e Lô Pérez.
Não tem discussão, cara. Não tem discussão. Esses dois aí, pelo amor de Deus, cara. Zé Ivaldo e Adonis Frias. Esses dois têm que sair do time, cara. É uma aberração. O Zé Ivaldo é uma aberração de jogador, gente. Como eu falei, tecnicamente ele é bom. Só que ele vai entregar é uma certeza. Ele é um entregador de paçoca, o Zé Ivaldo. Ficou claro isso? Façam esse vídeo chegar no técnico. E outra, que padrão tático que o time mostrou hoje? Nenhum. Nenhum padrão tático. Uma coisa é o time ser ruim, é a diretoria contratar errado, é a diretoria fazer péssimas contratações, tá fazendo até agora uma péssima gestão. Eu falo sempre, não tenho medo de falar não. Votei no, Votei no Marcelo, não me arrependo de ter votado no Marcelo, mas a gestão dele é pífia, aumentou a dívida do clube em 300 milhões. Pega aí na internet. É só pegar aí na internet, tem matéria. Aumentou a dívida do clube. É, o clube não tem patrocínio master. Desde há 20 dias o clube não tem patrocínio master. Faz contratações erradas. A gestão dele é péssima. Péssima. Pode ganhar um título? Eu acho que pode. Mas se ele não se mexer, se a diretoria não se mexer, não contratar jogador, não vai dar, gente. Agora, uma coisa é isso. Outra coisa é o time não ter padrão. Outra coisa é, dentro de um elenco ruim, o técnico escolher os piores jogadores. O elenco já é ruim. E o técnico escala completamente errado. Não dá. Então, assim, o trabalho do Vojvoda, eu acho que no ano passado foi positivo, só que ele está sendo teimoso desde o ano passado, em questão de escalação, questão de esquema tático, sabe? Hoje foi uma vergonha, o jogo do Santos foi uma vergonha. O time não tem padrão tático nenhum, e padrão tático quem dá é o técnico. Não tem jeito não. Pode ter quem for lá, pode ter os piores jogadores, mas padrão tático, o mínimo padrão o time tem que ter. E o time não tem. O Vojvoda tá 6 meses aí. É pouco tempo ainda, eu acho. Eu acho que o Vojvoda é o menor dos culpados. Só que ele tem que ser cobrado. Ele não tem culpa? Não tem. Mas ele tem que ser cobrado. Porque quem escala o time não é o presidente e nem o Alexandre Matos. Quem escala o time é ele. Então é isso. Milagre aconteceu na Vila e esse empate veio. Gabigol decidiu mais uma vez, graças a Deus. Esse vídeo ficou longo, mas eu tinha que falar tudo isso que eu falei. Acho que eu não esqueci de nada, né? Que bom. Então tá bom, gente. Vamos pro próximo jogo agora. Santos e Bragantino, lá na Neoquímica Arena. Tá bom? Fique com Deus, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário no vídeo, tá bom? Um abraço. Tamo junto.